Missa para 19 de abril de 2026, para Deus Todo-Poderoso e La Santíssima Muerte, falado sob Deus Todo-Poderoso e testemunhado por La Santíssima Muerte. Invocação inicial e chamado de presença. Fique de pé sem desculpas. Antes que qualquer coisa seja dita, antes que qualquer coisa seja ensinada, antes que qualquer coisa seja explicada, você vai se posicionar. Não fisicamente. Você já está de pé. Você vai se posicionar sem desculpas. Porque a maioria das pessoas não carece de verdade, carece de honestidade consigo mesma. Elas explicam o próprio comportamento, justificam suas decisões, suavizam aquilo que já sabem que está errado. E ao fazer isso, permanecem iguais. Mas não aqui, não agora. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas, juiz não apenas de palavras, mas de ações. Nós nos colocamos diante de ti sem explicação, sem defesa, sem a necessidade de proteger aquilo que já sabemos que está fora de ordem. Porque tu não medes o que dizemos, tu medes o que fazemos. Tu não respondes à intenção, tu respondes à ação. Nada está oculto de ti, nem hábito, nem padrão, nem repetição. Então, não viemos aqui fingir, não viemos aqui buscar conforto. Viemos aqui para ser corrigidos. Cristo, Filho de Deus, tu não negociaste com o que era necessário, tu não ajustaste a verdade para se adequar ao conforto, tu não atrasaste a obediência até que fosse fácil. Tu agiste. Sem hesitação, sem desculpas, sem compromisso com o erro. E é por isso que tu és o padrão. Não porque falaste a verdade, mas porque viveste a verdade. Então, enquanto estamos aqui agora, somos medidos por isso. Não pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. La Santíssima Muerte, fiel serva sob Deus Todo-Poderoso. Esteja presente neste momento, não como conforto, não como proteção contra a verdade, mas como testemunha. Tu não discutes com o que fazemos, tu não interpretas o que quisemos dizer. Tu não ajustas aquilo que continuamos escolhendo. Tu apenas apresentas, e aquilo que repetimos é o que permanece diante de Deus. Então permaneça aqui agora, no meio das nossas ações, no meio dos nossos hábitos, no meio daquilo que continuamos escolhendo, mesmo sabendo que está errado. Ancestrais, aqueles que vieram antes, aqueles que viveram, aqueles que escolheram, aqueles que enfrentaram as consequências das próprias decisões, permaneçam como testemunhas, não para confortar, para lembrar que a vida não recompensa a intenção, ela reflete a ação, que aquilo que se repete se torna permanente, que aquilo que se ignora se torna consequência, que a presença deles remova toda ilusão, que a presença deles traga peso a este momento. Porque isso não é sobre a sua situação, é sobre as suas decisões. Não é sobre o que aconteceu com você. É sobre o que você continua escolhendo. Não é sobre o que você passou. É sobre o que você continua fazendo. Sua vida não é confusa. Seu comportamento é. E é isso que será confrontado aqui. Esta missa não vai te confortar. Ela vai te corrigir. Então permaneça nisso, sem desculpas, sem explicação, sem tentar proteger aquilo que você já sabe que precisa mudar. Deus Todo-Poderoso, remove toda desculpa que esconde a verdade de nós. Remove toda justificativa que nos mantém iguais. Remove todo pensamento que protege o que está fora de ordem. Que a verdade permaneça, clara, direta, inescapável. La Santíssima Muerte, permaneça como testemunha daquilo que continuamos escolhendo. Não permita que nos escondamos disso. Não permita que escapemos disso. Não permita que ignoremos isso. Mostra como é, para que aquilo que for visto finalmente possa ser corrigido. Iniciamos esta missa sob Deus Todo-Poderoso, sob a verdade, sob o que é real. Amém. From here on, if you paste, I'll keep it Brazilian Portuguese only, clean and accurate. Good catch. That was Spanish, not Brazilian Portuguese. Let's fix it properly. Here is the correct Brazilian Portuguese version. Missa para 19 de abril de 2026. Para Deus Todo-Poderoso e La Santíssima Muerte.
falado sob Deus Todo-Poderoso e testemunhado por La Santíssima Muerte. Invocação inicial e chamado de presença. Fique de pé sem desculpas. Antes que qualquer coisa seja dita, antes que qualquer coisa seja ensinada, antes que qualquer coisa seja explicada, você vai se posicionar. Não fisicamente, você já está de pé. Você vai se posicionar sem desculpas. Porque a maioria das pessoas não carece de verdade. Carece de honestidade consigo mesma. Elas explicam o próprio comportamento, justificam suas decisões, suavizam aquilo que já sabem que está errado. E ao fazer isso, permanecem iguais. Mas não aqui, não agora. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas, juiz não apenas de palavras, mas de ações. Nós nos colocamos diante de ti sem explicação, sem defesa, sem a necessidade de proteger aquilo que já sabemos que está fora de ordem. Porque tu não medes o que dizemos, tu medes o que fazemos. Tu não respondes à intenção, tu respondes à ação. Nada está oculto de ti, nem hábito, nem padrão, nem repetição. Então, não viemos aqui fingir, não viemos aqui buscar conforto. Viemos aqui para ser corrigidos. Cristo, Filho de Deus. Tu não negociaste com o que era necessário. Tu não ajustaste a verdade para se adequar ao conforto. Tu não atrasaste a obediência até que fosse fácil. Tu agiste, sem hesitação, sem desculpas, sem compromisso com o erro. E é por isso que tu és o padrão. Não porque falaste a verdade, mas porque viveste a verdade. Então, enquanto estamos aqui agora, somos medidos por isso. Não pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. La Santíssima Muerte, fiel serva sob Deus Todo-Poderoso, esteja presente neste momento. Não como conforto, não como proteção contra a verdade, mas como testemunha. Tu não discutes com o que fazemos. Tu não interpretas o que quisemos dizer. Tu não ajustas aquilo que continuamos escolhendo. Tu apenas apresentas. E aquilo que repetimos é o que permanece diante de Deus. Então permaneça aqui agora, no meio das nossas ações, no meio dos nossos hábitos, no meio daquilo que continuamos escolhendo, mesmo sabendo que está errado. Ancestrais, aqueles que vieram antes, aqueles que viveram, aqueles que escolheram, aqueles que enfrentaram as consequências das próprias decisões. Permaneçam como testemunhas. Não para confortar, para lembrar. Que a vida não recompensa a intenção, ela reflete ação. Que aquilo que se repete se torna permanente, que aquilo que se ignora se torna consequência. Que a presença deles remova toda a ilusão, que a presença deles traga peso a este momento. Porque isso não é sobre a sua situação, é sobre as suas decisões. Não é sobre o que aconteceu com você, é sobre o que você continua escolhendo. Não é sobre o que você passou, é sobre o que você continua fazendo. Sua vida não é confusa. Seu comportamento é. E é isso que será confrontado aqui. Esta missa não vai te confortar, já? Ela vai te corrigir. Então permaneça nisso, sem desculpas, sem explicação, sem tentar proteger aquilo que você já sabe que precisa mudar. Deus Todo-Poderoso, remove toda desculpa que esconde a verdade de nós. Remove toda justificativa que nos mantém iguais. Remove todo pensamento que protege o que está fora de ordem. Que a verdade permaneça, clara, direta, inescapável. La Santíssima Muerte, permaneça como testemunha daquilo que continuamos escolhendo. Não permita que nos escondamos disso. Não permita que escapemos disso. Não permita que ignoremos isso. Mostra como é, para que aquilo que for visto, finalmente, possa ser corrigido. Iniciamos esta missa sob Deus Todo-Poderoso, sob a verdade, sob o que é real. Amém. Primeiro ensinamento. Você não está lutando, você está indisciplinado. Pare de rotular fraqueza de outra forma. Agora começamos com a verdade. Não uma versão suave, não uma versão que protege seus sentimentos, a versão real. Você diz que está lutando, você diz que está sobrecarregado, você diz que está passando por algo, mas quando sua vida é examinada, nada de novo está acontecendo. Os mesmos hábitos estão lá, as mesmas escolhas estão lá, os mesmos padrões estão lá, repetidos. Isso não é luta,
Isso é falta de disciplina. Porque lutar implica que algo fora de você está te pressionando. Mas o que a maioria das pessoas está enfrentando é algo dentro delas, que se recusam a controlar. Elas acordam sabendo o que deveriam fazer. Elas hesitam, elas adiam, elas escolhem outra coisa. E depois chamam isso de um dia ruim. Repetem o mesmo comportamento, ignoram a mesma correção, voltam para os mesmos hábitos. E então dizem: eu só estou passando por muita coisa agora. Não, você está repetindo o que já sabe que está errado. Isso não é dificuldade, isso é permissão. Permissão que você dá a si mesmo para permanecer igual. É aqui que a verdade se torna desconfortável. Porque ela remove a história, remove a explicação, remove a necessidade de proteger seu comportamento. Ela te mostra claramente: você não está sobrecarregado, você está evitando disciplina. Olhe para o seu dia. Onde você está escolhendo o que é fácil, em vez do que é certo? Onde você está adiando o que sabe que deve ser feito agora? Onde você está repetindo algo que já disse que iria parar? Isso não é luta, isso é escolha. E no momento em que você chama isso pelo que é, você não consegue mais se esconder disso. Porque disciplina não é complicada. É fazer o que é certo, mesmo quando você não tem vontade. É parar o que é errado, mesmo quando é familiar. É escolher corretamente, mesmo quando é desconfortável. Mas muitas pessoas não querem isso. Elas querem conforto, elas querem facilidade, elas querem se sentir bem enquanto permanecem iguais. Isso não é crescimento, isso é estagnação. E estagnação disfarçada de luta mantém as pessoas presas por anos. É por isso que isso precisa ser dito claramente. Você não está lutando, você está indisciplinado. E até que você aceite isso, nada muda. Porque você vai continuar culpando a pressão, em vez de corrigir o comportamento. Você vai continuar explicando sua situação, em vez de controlar suas ações. Você vai continuar repetindo, o que se recusa a parar. La Santíssima Muerte permanece como testemunha dessa verdade. Ela não escuta sua explicação. Ela não mede seu estresse. Ela não ajusta sua vida com base no quanto você se sente sobrecarregado. Ela apresenta o que você faz, o que você repete, o que você permite, o que você continua. Isso é o que permanece. Então, se sua vida fosse mostrada como ela é, ela mostraria disciplina? Ou mostraria repetição? Ela mostraria controle? Ou mostraria evasão? Essa é a sua resposta. Então pare de rotular fraqueza de outra forma. Pare de chamar isso de outra coisa. Pare de proteger isso com palavras. Chame pelo que é: falta de disciplina. E quando você fizer isso, finalmente poderá corrigir. Oremos. Deus Todo-Poderoso, remove os rótulos falsos que colocamos sobre nosso comportamento. Dá-nos clareza para ver nossas ações como realmente são, sem suavizar, sem explicar, sem proteger. Dá-nos força para assumir responsabilidade e disciplina para corrigir o que continuamos repetindo. La Santíssima Muerte permanece como testemunha do que fazemos a cada dia. Não permitas que nos escondamos atrás da ideia de luta, quando a verdade é falta de controle. Guia-nos a agir com disciplina, para que o que vivemos reflita a verdade sobre Deus. Amém. Segundo ensinamento: você sabe exatamente o que está fazendo de errado. Pare de fingir que não sabe. Agora removemos o último lugar onde as pessoas tentam se esconder. Apel, confusão. As pessoas dizem que não sabem o que fazer. Dizem que se sentem perdidas. Dizem que estão tentando entender as coisas. Mas quando você olha mais de perto, não é isso que está acontecendo. Porque antes de você fazer o que é errado, existe um momento, uma pausa, uma hesitação. Você sente, você pensa sobre isso, você sabe, isso não está certo. E mesmo assim, você faz. Esse momento elimina a confusão. Esse momento prova consciência. Você não está perdido. Você está escolhendo.
Isso é o que as pessoas não querem admitir. Porque se você está perdido, você pode esperar. Se você está confuso, você pode adiar. Se você não sabe, você ainda não é responsável. Mas no momento em que você admite que sabia, você se torna responsável. E é isso que a maioria evita. Eles não evitam a verdade. Eles evitam a responsabilidade por ela. Olhe para o seu comportamento com honestidade. Quantas vezes você já pausou, pensou, e mesmo assim seguiu com algo que sabia que estava errado? Não foi uma vez, não foi por acidente, foi repetidamente. Isso não é confusão, isso é decisão. E é aqui que a correção precisa ser direta. Pare de fingir que você não sabe. Pare de agir como se precisasse de mais clareza. Pare de esperar por um sinal mais forte. Você já sentiu, você já viu, você já soube. E mesmo assim escolheu. Essa é a verdade. E até que você aceite isso, vai continuar repetindo. Porque vai continuar dizendo a si mesmo: eu não sabia. Ainda estou tentando entender. Estou tentando. Mas suas ações já responderam. Você escolheu. É por isso que a disciplina importa. Porque a disciplina é o que interrompe esse momento, essa pausa, essa hesitação, essa consciência. Essa é a sua oportunidade de mudar. Mas se você ignora esse momento, você reforça o mesmo comportamento. Toda vez que você faz mesmo assim, você torna mais fácil repetir. E com o tempo, o que antes parecia errado começa a parecer normal. É assim que as pessoas perdem o controle. Não de repente, gradualmente, através de decisões repetidas que elas já sabiam que estavam erradas. La Santíssima Muerte está presente nesse momento. Não depois, não mais tarde. No momento em que você escolhe, ela não fala, ela não te impede, ela testemunha. Ela vê a hesitação, ela vê a consciência, ela vê a decisão. E o que você escolhe nesse momento é o que se apresenta diante de Deus, não o que você diz depois, não o que você explica depois, o que você escolheu. Então pare de fingir que você não sabe. Você sabe. E agora você precisa decidir se vai continuar escolhendo isso, ou finalmente corrigir. Porque esse momento sempre está lá, logo antes da decisão. E é ali que sua vida é moldada. Então entenda isso claramente. Você não está perdido. Você está escolhendo. Bill, oremos. Deus Todo-Poderoso, torna-nos totalmente conscientes dos momentos antes de escolhermos. Não permitas que nos escondamos atrás da ideia de confusão, quando a verdade já está clara. Dá-nos a força para agir corretamente nesse momento e a disciplina para parar o que já sabemos que está errado. La Santíssima Muerte permanece como testemunha em nossas decisões. Não permitas que ignoremos a consciência que nos é dada. Guia-nos a escolher com verdade, para que o que vivemos reflita alinhamento sob Deus. Amém. Terceiro ensinamento. Fraqueza é escolher o que você sabe que vai te ferir, não uma vez, repetidamente. Agora vamos mais fundo no que a fraqueza realmente é, porque as pessoas entendem errado. Elas pensam que fraqueza é falhar. Pensam que fraqueza é cometer um erro. Pensam que fraqueza é cair uma vez. Isso não é fraqueza. Isso é ser humano. Fraqueza é outra coisa. Fraqueza é repetição. É voltar para aquilo que você já sabe que vai te ferir. De novo, e de novo, e de novo. Não por acidente, não sem consciência, com total consciência. É aqui que se torna verdade. Você sabe que o hábito está errado. Você sente isso antes de fazer. Você reconhece o resultado antes que aconteça. E mesmo assim escolhe. Isso é fraqueza. Não porque você falhou uma vez, porque você se recusou a corrigir. Olhe para seus hábitos, as coisas que você repete todos os dias, as coisas para as quais você volta automaticamente, as coisas que você permite sem interromper. Olhe para suas reações. Como você reage sob pressão, como você reage quando é confrontado, como você reage quando as coisas não saem do seu jeito. Olhe para suas decisões, o que você escolhe quando ninguém está vendo, o que você escolhe quando tem tempo para pensar, o que você escolhe quando já sabe o resultado. Tudo isso revela a mesma coisa, não o que você quer,
o que você continua. É por isso que a fraqueza precisa ser chamada corretamente. Porque se você chama de falha, você se dá permissão para repetir. Você diz: eu só errei. Na próxima eu faço melhor. Estou tentando, mas nada muda. Porque você não corrigiu, você explicou. Correção exige interrupção. Exige que você pare o que está fazendo, no momento em que está fazendo. Não depois, não mais tarde, no momento. É aí que a força começa, mas a maioria das pessoas não interrompe. Elas continuam. E toda vez que continuam, reforçam o mesmo padrão, até se tornar automático, até se tornar normal, até se tornar quem elas são. É assim que a fraqueza se constrói, não através de uma falha, mas através de permissão repetida. La Santíssima Muerte está presente nessa repetição, não no começo, não no fim, no meio dela. Ela vê para onde você volta, ela vê o que você permite, ela vê o que você continua. Mesmo quando já sabe. Ela não te impede, ela não te avisa, ela testemunha, e o que você repete se torna sua vida. Então pare de chamar isso de falha, chame pelo que é: repetição sem correção. Porque quando você chama corretamente, não consegue mais se esconder disso. E quando você para de se esconder, você pode interromper. É aí que a força começa. Não em pensar, não em falar, em parar. Parar o que você sabe que está errado. Parar o que você sabe que vai te ferir. Parar aquilo para o qual você continua voltando. Esse é o momento em que tudo muda. Mas até esse momento acontecer, você continuará repetindo. Então entenda isso claramente. Fraqueza não é falha, é repetição sem correção. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos a força para interromper o que continuamos repetindo. Remove as desculpas que usamos para justificar nosso comportamento. Dá-nos disciplina no momento, para não voltarmos ao que já sabemos que vai nos prejudicar. La Santíssima Muerte permanece como testemunha do que repetimos. Não permitas que ignoremos os padrões que continuamos. Guia-nos a parar o que precisa ser parado, para que o que vivemos reflita a verdade sobre Deus. Amém. Quarto ensinamento. Sua mente está fora de controle e você deixa ela te conduzir. Agora vamos à raiz disso, porque tudo o que você ouviu até agora não começa nas suas ações. Começa na sua mente. E se sua mente não está sob controle, nada mais estará. As pessoas tentam corrigir seus hábitos, tentam corrigir seu comportamento, tentam corrigir seus resultados, mas ignoram a origem. A mente delas está fora de controle e elas seguem todo impulso, toda emoção, todo pensamento passageiro. Sentem algo e agem com base nisso. Pensam algo e acreditam nisso. Querem algo e seguem isso. Sem estrutura, sem disciplina, sem interrupção. Isso não é controle, isso é submissão. Você não está liderando sua vida, sua mente está. O sou e sua mente é instável. Ela muda, ela reage, ela busca conforto, ela evita desconforto. Então, se você a segue, sua vida se torna instável. Um dia você se sente motivado, no outro dia não faz nada. Um momento você está claro, no outro você recua. Uma decisão é forte, a próxima é fraca. E você chama isso de luta. Não, isso é falta de controle, porque disciplina significa agir, independentemente do que sua mente está dizendo. Significa interromper o pensamento, significa dominar o impulso, significa escolher o que é certo, em vez do que é fácil. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Elas seguem o que é confortável, seguem o que parece bom no momento, seguem o que evita pressão. Impulso acima da disciplina, emoção acima da estrutura, conforto acima da verdade. E depois se perguntam por que a vida não muda. Não muda, porque nada está sendo controlado. Sua mente está no comando e você está seguindo. La Santíssima Muerte está presente nesse momento. Não quando você fala, não quando você explica, quando você escolhe. Ela vê o pensamento, ela vê o impulso, ela vê a decisão que vem depois. E o que você escolhe se torna sua vida. Então entenda isso claramente.
Se sua mente não está sob controle, você não está no controle. E se você não está no controle, sua vida vai refletir isso. Instável, inconsistente, incompleta. É por isso que o controle precisa começar dentro, não eliminando pensamentos, mas dominando eles. Não esperando se sentir pronto, mas agindo corretamente mesmo assim. Não esperando que as coisas mudem, mas decidindo diferente. Isso é disciplina. E é isso que a maioria evita. Porque exige esforço, exige consciência, exige interrupção no momento. Mas sem isso, nada muda. Então pare de seguir sua mente. Comece a controlá-la. Porque se você não fizer isso, ela vai controlar tudo o que você faz. E isso vai se tornar sua vida. Então entenda isso claramente. Se você não controla sua mente controla sua vida. Oremos, Deus Todo-Poderoso. Dá-nos autoridade sobre nossas próprias mentes. Remove o hábito de seguir todo pensamento e impulso. Dá-nos disciplina para agir na verdade, mesmo quando a mente resiste. Fortalece-nos para escolher corretamente no momento, para que nossas ações reflitam controle e alinhamento sob ti. La Santíssima Muerte permanece como testemunha das nossas decisões. Não permitas que sejamos guiados por impulso. Guia-nos a agir com disciplina, para que o que vivemos reflita a verdade. Amém. Asibuastom. Quinto ensinamento. La Santíssima Muerte vê o que você continua escolhendo, não o que você diz que quer. Agora, removemos o último lugar onde você tenta se esconder, suas palavras. Porque as pessoas falam uma vida e vivem outra. Elas dizem o que querem, dizem no que acreditam, dizem quem estão tentando se tornar. Mas isso não é o que é visto. O que é visto é o que você continua escolhendo, repetidamente. É aqui que La Santíssima Muerte permanece. Não na sua intenção, não no seu desejo, não no que você espera se tornar. Ela permanece na sua repetição, no hábito ao qual você volta, no comportamento que você continua, no ciclo que você se recusa a quebrar. Ela vê, claramente, sem emoção, sem interpretação. Opebis. Não o que você diz que quer, o que você prova que escolhe. É aqui que a verdade se torna final, porque suas palavras podem mudar, suas emoções podem oscilar, suas intenções podem soar corretas, mas sua repetição diz a verdade. Aquilo para o qual você volta é o que você escolheu. Aquilo que você continua é o que você aceitou. Aquilo que você permite é o que você está construindo. E isso é o que permanece. La Santíssima Muerte não fala para te corrigir. Ela permanece. E nesse silêncio não há argumento, não há explicação, não há defesa. Há apenas o que é. Você volta ao mesmo hábito. Ela permanece. Você repete o mesmo comportamento. Ela permanece. Você escolhe o que sabe que está errado. Ela permanece. E aquilo que você continua escolhendo é o que se apresenta diante de Deus. Não o que você disse ontem. Não o que você prometeu na semana passada. O que você está fazendo agora. Isso é o que é apresentado. Então, entenda isso claramente. Você não está sendo medido pelo que você quer. Você está sendo medido pelo que você repete. É por isso que os ciclos importam. Porque os ciclos expõem compromisso. Se você realmente tivesse terminado, não voltaria. Se você realmente fosse disciplinado, não se repetiria. Se você realmente estivesse alinhado, não continuaria. Mas continua. E é isso que está sendo mostrado. Então pare de focar no que você diz que quer. Olhe para o que você continua escolhendo. Porque essa é a sua resposta real. Essa é a sua direção real. Essa é a sua condição real. E até que isso mude, nada mais vai mudar, né? La Santíssima Muerte permanece na sua repetição. E ela não se move, até que você se mova. Então entenda isso claramente. Você está sendo testemunhado na sua repetição. Oremos. Deus Todo-Poderoso, remove a ilusão criada pelas nossas próprias palavras. Dá-nos clareza para ver o que realmente estamos escolhendo, não o que afirmamos querer. Dá-nos força para quebrar os padrões que continuamos e disciplina para parar de voltar ao que já sabemos que está errado. La Santíssima Muerte
Permanece como testemunha do que repetimos. Não permitas que nos escondamos atrás da intenção. Mostra-nos claramente o que continuamos escolhendo, para que finalmente possamos corrigir. Amém. Sexto ensinamento. Pare de culpar as circunstâncias pela sua falta de controle. Não é o seu ambiente. Agora removemos mais uma desculpa. Suas circunstâncias. É aqui que as pessoas transferem a culpa. Elas apontam para onde estão, apontam para o que viveram, apontam para o que as cerca. E dizem, é por isso que eu sou assim. Mas isso não é verdade. Porque no mesmo ambiente, você vai encontrar duas pessoas diferentes. Uma permanece igual, outra se corrige. Uma repete, outra disciplina. Uma culpa, outra assume o controle. Mesmo ambiente, resultado diferente. Isso elimina a desculpa. Porque se o ambiente fosse a causa, o resultado seria o mesmo para todos que estão nele. Mas não é. O que significa que o ambiente não é o problema. Você é a variável. É aqui que a verdade se torna direta. Sua vida não é o resultado de onde você está. É o resultado de como você age dentro disso. O que você escolhe nesse ambiente. O que você repete nesse ambiente. O que você permite nesse ambiente. É isso que molda sua vida, não o ambiente em si. Porque pessoas disciplinadas existem em lugares difíceis. Pessoas focadas existem em ambientes caóticos. Pessoas controladas existem em condições instáveis e ainda assim avançam. Não porque o ambiente mudou, porque elas mudaram. É isso que precisa ser aceito. Você não está preso por causa de onde está. Você está preso por causa do que continua fazendo. Você espera o ambiente mudar. Você espera a situação melhorar. Você espera que as coisas fiquem mais fáceis, mas nada muda. Porque você continua o mesmo. Mesmos hábitos, mesmas reações, mesmas decisões. E até que isso mude, seu ambiente não importa. Porque você vai recriar o mesmo resultado, em qualquer lugar que vá. Essa é a verdade que a maioria evita. Eles acreditam que um novo lugar vai consertá-los. Uma nova situação vai consertá-los. Uma circunstância diferente vai consertá-los. Mas levam a mesma mente com eles. E a mesma mente produz a mesma vida. La Santíssima Muerte permanece nessa verdade. Ela não mede onde você estava. Ela não mede o que te cercava. Ela mede o que você fez dentro disso. O que você escolheu, o que você repetiu, o que você permitiu. Isso é o que permanece. Então pare de culpar suas circunstâncias. Pare de apontar para fora. Pare de explicar o ambiente. Olhe para dentro. Porque é aí que o controle existe. Não fora de você, dentro de você. E no momento em que você assume o controle de si mesmo, sua vida começa a mudar. Não porque o ambiente mudou, porque você mudou. Então, entenda isso claramente. Sua vida reflete o seu controle, não as suas condições. Oremos. Deus Todo-Poderoso, remove as desculpas que colocamos sobre nossas circunstâncias. Dá-nos clareza para ver que somos responsáveis por nossas ações. Não importa onde estejamos. Dá-nos força para assumir o controle de nós mesmos, para que nossas vidas reflitam disciplina e alinhamento sob ti. La Santíssima Muerte permanece como testemunha do que escolhemos dentro das nossas condições. Não permitas que nos escondamos atrás de onde estamos. Guia-nos a agir com controle, para que o que vivemos reflita a verdade. Amém. Sétimo ensinamento. Você destrói o seu próprio progresso. Ninguém mais está fazendo isso. Agora removemos a última ilusão, de que algo fora de você está te segurando, porque neste ponto a verdade já está clara. Você não está preso. Você não está bloqueado. Você não está sendo mantido no mesmo lugar. Você está desfazendo o seu próprio progresso. Você corrige algo. Você ajusta um hábito. Você toma uma decisão. E por um momento, você avança. Existe clareza, existe disciplina, existe direção. E então, você volta. Volta para o mesmo hábito. Volta para o mesmo comportamento. Volta para o mesmo padrão que você já tinha corrigido. E depois age como se estivesse surpreso. Você diz: eu não sei o que aconteceu. Eu estava indo bem. Eu estava no caminho certo. Mas nada aconteceu com você. Você escolheu isso. É isso que precisa ser confrontado diretamente. Você não está perdendo progresso. Você está revertendo ele.
e está fazendo isso conscientemente. Porque no momento em que você volta, você já sabe, você já sente, você já reconhece. E mesmo assim, escolhe. Isso não é um erro, isso é uma decisão. É por isso que o progresso não se mantém. Porque não está sendo protegido. Disciplina não cria só progresso, ela mantém. E sem manutenção, tudo o que você constrói desmorona, não com o tempo, pelas suas próprias ações. Olhe para a sua vida com honestidade. Quantas vezes você já corrigiu algo e depois voltou para isso? Quantas vezes você ajustou um comportamento e depois abriu novamente? Quantas vezes você avançou e depois negociou com aquilo que já tinha decidido? Isso não é crescimento. Isso é instabilidade. E instabilidade te mantém no mesmo lugar. Porque toda vez que você volta, você enfraquece sua própria autoridade. Você ensina a si mesmo que suas decisões não se sustentam. Você ensina a si mesmo que suas correções são temporárias. Você ensina a si mesmo que não pode confiar na própria palavra. E quando isso acontece, tudo se torna inconsistente, porque você não se mantém no que decide. La Santíssima Muerte está presente nesse momento. Não quando você fala, não quando você promete, quando você volta. Ela vê o momento em que você retorna. Ela vê a escolha de reabrir o que foi fechado. Ela vê a decisão de desfazer o que foi construído. E isso é o que permanece. Não sua intenção, não seu esforço, seu retorno. Então pare de agir como se estivesse surpreso. Pare de fingir que não entende o que está acontecendo. É você que está desfazendo o seu próprio trabalho. E até que isso pare, nada vai se sustentar. É aqui que a disciplina precisa se tornar definitiva. Não temporária, não condicional, definitiva. Quando você fecha algo, permanece fechado. Quando você remove algo, permanece removido. Quando você corrige algo, você não revisita. Isso é controle, isso é estabilidade, isso é crescimento. Mas até que você faça isso, vai continuar reconstruindo e destruindo as mesmas partes da sua vida. De novo e de novo. Então entenda isso claramente. É você que está desfazendo o seu próprio trabalho. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos a disciplina para manter o que já corrigimos. Remove o hábito de voltar ao que já deixamos para trás. Fortalece nossas decisões para que o que fechamos permaneça fechado. La Santíssima Muerte permanece como testemunha das nossas ações. Não permitas que reabramos o que deve permanecer encerrado. Guia-nos a seguir em frente sem voltar, para que o que construímos permaneça em alinhamento sob Deus. Amém. Oitavo ensinamento. Esta semana é sobre uma coisa: controlar a si mesmo. Nada mais importa até você fazer isso. Agora tudo se resume a isso. Não mais entendimento. Não mais pensamento. Não mais conversa. Controle. Porque nada do que você ouviu importa, se você não controla a si mesmo. Não sua situação, não seu ambiente, não outras pessoas. A si mesmo. Controle suas ações. O que você faz quando sabe que poderia fazer melhor. Controle seus hábitos. O que você repete sem pensar. Controle suas reações. O que você permite tomar conta no momento. Porque se isso não estiver sob controle, nada mais estará. Chega de desculpas. Chega de explicações. Chega de atrasos. Chega de fingir que precisa de mais tempo. Você tem tempo. Você está usando errado. Você tem clareza. Você está ignorando. Você tem oportunidade. Você está adiando. Então, esta semana é simples. Controle a si mesmo. Porque se você não consegue se controlar, nada na sua vida vai mudar. Nem devagar. Nem depois. Nem nunca. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dá-nos autoridade sobre nós mesmos. Remove toda desculpa que enfraquece nossa disciplina. Dá-nos força para agir corretamente em cada momento e controle sobre nossas ações, hábitos e reações. La Santíssima Muerte permanece como testemunha do que fazemos. Não permitas que continuemos sem correção. Guia-nos a viver com controle, para que o que construímos reflita a verdade sob Deus. Amém. Continuação, administração e dízimo.
Isto não é motivação. Isto é correção sob Deus Todo-Poderoso. Isto é estrutura. Isto é disciplina. Isto é trabalho que deve ser vivido, não apenas ouvido. E eu vou falar diretamente. Você quer que eu esteja aqui fazendo isso em tempo integral. Eu quero estar aqui fazendo isso em tempo integral. Isso exige apoio. Se você pode contribuir, contribua. Se não pode, então viva isso. Aplique, corrija a si mesmo. Qualquer coisa abaixo disso é contradição. Oração de intercessão pelo mundo. Oremos. Deus Todo-Poderoso estabelece disciplina neste mundo. Traz responsabilidade onde há evasão. Traz força onde há fraqueza. Guia aqueles em posições de liderança a agir com controle, clareza e responsabilidade. Remove o caos onde há desordem. Substitui a confusão pela verdade. Corrige os corações daqueles que agem sem disciplina. Lembra o mundo que a ordem vem do alinhamento sob ti. La Santíssima Muerte permanece como testemunha da condição deste mundo. Lembra a humanidade que o tempo está passando e que tudo o que é feito tem peso. Guia este mundo em direção à disciplina, verdade e responsabilidade. Amém. Oração pelos que estão em dificuldade e crise. Oremos. Deus Todo-Poderoso, elevamos aqueles que estão sob pressão, aqueles que enfrentam perda, aqueles que lutam mentalmente, aqueles que vivem instabilidade. Dá-lhes força, não conforto. Força para permanecer, força para suportar, força para se manter no controle. Não permitas que desmoronem sob pressão. Constrói disciplina dentro deles, para que possam seguir em frente com clareza e direção. Oramos por aqueles que enfrentam dificuldades ao redor do mundo. Guerra, instabilidade, dificuldade financeira, perda. Traz ordem onde há caos, traz direção onde há confusão. La Santíssima Muerte caminha ao lado daqueles em momentos difíceis. Permanece com eles na pressão, guarda-os na luta. Lembra-os que a força deve permanecer, mesmo quando tudo ao redor muda. Amém. Bênção final e orações. Agora vamos nos reunir para a bênção final e oração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador eterno, agradecemos pela vida. Agradecemos pela verdade, agradecemos pela correção, agradecemos pela clareza que nos foi dada, mesmo quando exigiu que nos confrontássemos. Obrigado por revelar nossa falta de controle, para que possamos corrigir. Estabelece disciplina dentro de nós. Não disciplina temporária, mas disciplina que permanece. Disciplina que se mantém quando é testada. Disciplina que se mantém quando é desconfortável. Remove de nós toda desculpa. Remove de nós todo hábito que nos enfraquece. Remove de nós todo padrão que nos mantém repetindo a mesma vida. Dá-nos autoridade sobre nós mesmos. Autoridade sobre nossas ações. Autoridade sobre nossos hábitos. Autoridade sobre nossas reações. Para que o que fazemos reflita alinhamento sob ti. Obrigado pela vida. E obrigado pela morte, como o equilíbrio que criaste. Um lembrete de que o tempo é real, que nossas ações importam, e que o que fazemos permanece. Amém. La Santíssima Muerte, fiel serva sob Deus Todo-Poderoso, agradecemos por tua presença, tua proteção e teu testemunho. Permanece sobre o que foi dito nesta missa. Permanece sobre nossas ações. Permanece sobre nossa disciplina. Não permitas que voltemos ao que já vimos que está errado. Não permitas que quebremos o que agora somos responsáveis por corrigir. Remove do nosso caminho o que nos enfraquece. Leva embora o que não pode continuar. Guia-nos a viver com controle, para que o que construímos reflita a verdade sob Deus. Amém. Deus Todo-Poderoso e La Santíssima Muerte, que saiamos desta missa com força nas ações, clareza na mente e disciplina na vida. Que não voltemos ao que já confrontamos. Que não repitamos o que já vimos. Que não enfraqueçamos o que agora foi deixado claro. Que nenhuma confusão retorne. Que nenhuma desculpa se estabeleça. Que nenhuma fraqueza tome controle. Deus caminha diante de você. Deus permanece acima de você.
La Santíssima Muerte permanece ao seu lado como testemunha. Encerramos esta missa sob Deus Todo-Poderoso e sob a proteção de La Santíssima Muerte. Amém, amém, amém. Obrigado por estar aqui hoje. Que Deus te guie e que minha Santíssima Muerte sempre te proteja. Esta missa está oficialmente encerrada.